Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre educação financeira para casais. Eita, assunto espinhoso, hein? Seja no relacionamento, seja no casamento ou seja no namoro, falar sobre dinheiro não é uma tarefa fácil. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro e às vezes dá uma briguinha, hein? Mas me conta aí que eu quero saber. Esse assunto é uma dificuldade para você ou acontece de forma natural? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso. Eu confesso que esse assunto, né, dinheiro num relacionamento com a minha esposa, até que aconteceu de uma forma natural, sabia? É engraçado, né, como são as coisas num relacionamento. Tem assuntos que às vezes é mais complicado de a gente conversar, às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro e começa os atritos, né? As discussões e tal. E tem outros assuntos que parece que naturalmente vai acontecendo, o diálogo vai acontecendo e o casal ali vai tirando isso de letra e vai se envolvendo e as coisas vão acontecendo. E eu posso dizer para vocês que essa parte no meu relacionamento até que aconteceu de forma muito natural. Desde quando a gente começou a namorar, né? Eu estou junto com a minha esposa há 6 anos, 4 anos de namoro e 2 de casamento. Então, desde o início, eu sempre tive essa conversa, esse diálogo muito claro com ela. Tanto é que a gente sempre dividiu as nossas contas. Quando a gente saía ali na nossa época de namoro, a gente dividia as contas. Logicamente que em algumas ocasiões eu fazia ali o meu papel e pagava o jantar, o almoço. Em algumas ocasiões também eu pagava a conta mais do que ela, mas eu já tinha esse compromisso e ela já tinha esse compromisso comigo de saber que as nossas coisas deveriam ser divididas. E com o passar do tempo, né, logo ali que eu pedi ela em casamento, a gente aprofundou essa conversa, esse diálogo sobre dinheiro. E é engraçado, né, que eu conheci minha esposa na cidade onde eu moro hoje. Só que eu viajava no início ali do nosso relacionamento, chegava de final de semana, eu voltava para casa dos meus pais e eu dava carona para um colega de trabalho. E esse colega de trabalho, ele foi por um período pastor. E ele falava assim muito para mim, ele falou assim, olha Diego, se você pretende assumir um relacionamento mais sério com a sua namorada, pedir ela em casamento, por exemplo, eu vou te dar uma orientação muito importante. Que nos meus atendimentos, quando eu atuava mais dentro da igreja e quando eu ouvia mais casais, três coisas me chamavam muita atenção. Os casais não dialogavam sobre sexo, filhos e dinheiro. E ele percebia que esses assuntos viravam um tabu quando o casal saía do namoro e ia para o casamento, por exemplo, né? E ele falava que isso virava um tabu tão grande que era assim motivo para depois acontecer o quê? A separação. Então ele me dava essa dica, né? A gente conversava muito sobre isso, até porque ele era casado, logicamente, ele já tinha filhos, ele era mais velho do que eu, ele é mais velho do que eu, né? Então ele me dava muito essas dicas de relacionamento em si, dos cuidados, das coisas que a gente precisava conversar. E logicamente que eu ouvi isso, para mim fez muito sentido, e eu peguei e falei assim: não, então peraí, deixa eu chamar a minha namorada aqui, vamos sentar e vamos pontuar esses assuntos, né? Se ele está falando que é importante, se isso realmente pode ser um problema no futuro, por que não a gente já conversar desde já? E a gente conversou sobre sexo, a gente conversou sobre filhos, o que ela achava e tal, e logicamente que a gente foi aprofundando ainda mais esse assunto de educação financeira, de dinheiro no nosso relacionamento. E aí chegou o período, né? Ali passado 4 anos, eu pedi a minha namorada em casamento. E quando a gente, né, foi estruturando, né? Então tá, aceito, tal, como que a gente vai se estruturar? Como é que a gente vai fazer? Quando que a gente vai casar?
E aí eu fui muito claro com ela. Eu falei assim, ó, então vamos definir algumas coisas, vamos fazer um trato, né? Vamos fazer um acordo, né? Vamos fazer um acordo então. Qual que vai ser o acordo? Primeira coisa, a gente não vai fazer dívidas. Segundo acordo, a gente vai comprar uma casa para morar. Terceira coisa que a gente vai fazer. Eu falei assim para ela, ó, eu não ligo para fazer festa de casamento. Para você é importante? Ela falou assim, não, para mim é importante, eu quero fazer uma festa de casamento. Tá, então a gente vai fazer uma festa de casamento tudo à vista e restrita. A gente vai realmente chamar para nossa festa, para a festa de casamento, quem realmente é importante para nós. E a gente vai fazer isso tudo à vista, tá? E logicamente que ela concordou, aceitou essas condições e a gente se programou para que o casamento acontecesse. Nessa ocasião, né, eu já tinha aí uma estrada, um longo período na educação financeira, então eu não era uma pessoa que tinha dívida alguma. A casa para morar, a gente começou a pesquisar e olhar uma casa que coubesse, né, no nosso orçamento, que a gente pudesse reunir todas as economias que ela tinha e eu tinha para a gente comprar a casa à vista e que não fosse. E aí a gente optou por uma casa usada. A gente comprou uma casa usada, né? Justamente porque, no caso, ela era mais barato para nós. Então a gente comprou uma casa usada. E a festa a gente foi fazendo assim com muita simplicidade, olhando muito lugar, olhando muito assim, tentando fazer muitas coisas. A mãe dela ajudou demais a gente na questão da comida. A gente contratou alguns profissionais muito pontuais, mas assim, foi uma coisa muito bem pensada, muito bem organizada. Eu falo assim, a festa que a gente fez, a gente economizou muito e ficou muito barato, porque a gente uniu a família para ajudar a gente na questão de pensar nas comidas. A gente comprou toda a comida no supermercado, a gente contratou uma pessoa para fazer, para cozinhar para nós ali, né? A gente logicamente contratou os garçons, mas assim, foi coisas mais simples, né? A gente não contratou um buffet em si. Então a gente conseguiu economizar bastante nessa festa e logicamente que a gente foi muito assim criterioso nas pessoas que a gente escolheu. Então isso diminuiu demais a nossa lista de convidados. E confesso que assim foi uma decisão muito importante e um momento muito marcante na minha vida. O casamento, a festa de casamento foi muito especial para nós. Então assim, por isso que eu digo, né? O casamento, um relacionamento, seja ele homem, mulher ou independente do sexo, o diálogo é muito importante, porque assim, da mesma forma que a minha esposa hoje, ela teve ouvidos e permitiu que eu falasse sobre educação financeira, sobre dinheiro com ela, que não era um assunto que ela gostava, não eram coisas que ela colocava em prática no dia a dia dela. Por outro lado também, eu tive assim paciência e discernimento para também ouvir as coisas que ela tinha de bom e experiências boas que ela já tinha na vida dela para ela me ensinar. Porque nós somos pessoas, num relacionamento, são pessoas totalmente diferentes. Então a gente vai aprendendo um com os outros. E conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e o diálogo vai ficando cada vez mais assim, sendo importante e um diálogo realmente construtivo, né? Onde um vai sendo melhor, pessoas melhores, um esposo, uma esposa melhor, companheiro, uma companheira melhor, porque você vai dando ouvidos para aquela pessoa que também quer te ajudar a ser uma pessoa melhor, ensinando coisas que às vezes você não tem tanta habilidade. Então eu estou falando aqui da organização financeira, de dinheiro no relacionamento, porque foi uma facilidade que eu tinha que eu compartilhei com ela, mas do lado dela também teve muitas coisas que ela compartilhou comigo. Então, o diálogo é a principal ferramenta que você pode ter no seu relacionamento. Se você não prestar atenção nisso, se você não der ouvidos para isso, se você não falar sobre os assuntos que eu mencionei aqui para vocês, né? Que eu aprendi com meu amigo, né? Então isso eu devo muito a ele. São o quê? As três itens que eu falei para vocês: o sexo, filhos e dinheiro.
Então, assim, esses assuntos foi importantíssimo na solidificação da minha família, do meu relacionamento. Então eu deixo assim como um assunto que para mim foi importante, tá? Para mim funcionou. Então eu deixo aqui como uma dica para vocês, como um exemplo, né, que deu certo para mim, por exemplo. E então a gente teve muito essa compaixão um com o outro, esse respeito um com o outro, né, de entender que isso daqui era importante. E tem um fato bacana também, que quando a gente decidiu ali pelo casamento, eu tinha um carro e ela também tem o carro dela, né? O que a gente fez? Por que ter dois carros? Eu vendi o meu, peguei o dinheiro, inteirei para poder terminar de juntar o valor que precisava para comprar a casa e a gente só ficou com o carro dela. E eu também, a gente teve também um pouco de sorte, né? Lógico, aonde a casa que a gente comprou é perto do meu trabalho. Então eu me desloco para trabalhar a pé. Eu não uso veículo. Então o veículo fica praticamente à disposição dela. Então isso facilitou demais, né? A gente diminuiu uma despesa com o carro, ficou só com um, né? Que a gente precisa, em às vezes alguma urgência, emergência. Mas a gente fez escolhas, é isso que eu quero dizer para vocês. A gente fez escolhas, a gente decidiu em conjunto como que a gente ia conseguir é, realizar essas coisas de maneira com organização e com educação financeira. Então, escolhas também são importantes dentro de um relacionamento, né? O diálogo para que a gente consiga mencionar, relacionar o que é importante, o que não é, e ter muito discernimento para poder fazer escolhas. Então, a gente fez isso sem sofrimento nenhum, sem pesar na consciência, sem dó de desapegar do meu carro, sem nada disso. Então, foi muito bacana, até porque eu vinha de um momento onde eu morava muito tempo sozinho. Eu tinha o meu dinheiro ali para gastar comigo mesmo, né? E ela também, nessa mesma realidade. Então, quando a gente se juntou, logicamente que a gente precisou ali de um tempo para poder se acostumar. Mas graças a Deus que as coisas aconteceram de uma forma muito positiva e muito boa. E aí, beleza, aconteceu o casamento, tal, a gente veio morar juntos e aí o que aconteceu? A gente tinha uma outra decisão importante para poder tomar. E qual que foi a decisão? Tá, como que a gente vai fazer com as nossas contas? Como é que vai ser essa divisão? A gente vai ter uma divisão? A gente vai fazer uma divisão ou a gente vai fazer tudo junto? Então era uma outra questão que a gente precisava decidir também. E logicamente que a gente, com muito diálogo, a gente decidiu que cada um ia ter a sua conta. Nós somos empregados, né? Cada um tem o seu trabalho. Então eu já tinha a minha conta onde eu recebia o meu salário, ela também já tinha a conta dela onde ela já recebia o salário dela, ela já tinha os gastos dela. Então a gente definiu isso. Cada um ia ter sua conta e cada um ia receber o seu salário na sua conta individual. Ok. Só que como que a gente ia fazer a divisão das coisas em casa? Então a gente, mais uma vez, a gente usou do diálogo para poder decidir isso, de uma forma que ninguém ia ficar sobrecarregado, né? E aí eu decidi que eu ia ficar com as contas da casa. Então todas as contas da casa são minhas. Deixa eu mudar de cor aqui que o amarelo fica muito apagado. Então, ó, todas as contas da casa minhas, né? E quais são as contas que ela tem? As contas do carro, o carro é despesa dela, seguro, PVA, combustível. Logicamente que quando a gente vai viajar, né, eu ajudo demais, mas no dia a dia esses gastos são delas. E uma coisa importante que a gente fez, que para nós deu muito certo, e logicamente que não é só uma sugestão, estou compartilhando aqui uma ideia, uma realidade, melhor dizendo, que eu vivo, tá? Que foi o que? A gente fez uma conta conjunta, aonde, na verdade, não é nem conta conjunta, ela tem uma conta no banco X, aonde a gente usa essa conta em conjunto. Para quê? Supermercado
e também para gastos esporádicos, por exemplo. Bares e restaurantes, vamos dizer assim. Bares e restaurantes. Então, quando eu recebo, eu passo um valor X para essa conta aqui, porque eu recebo no dia 20 e ela recebe em outro dia, no começo do mês. Então, ela recebe o primeiro, né? Ela já passa um valor aqui para essa conta, e depois, quando eu recebo, eu passo um valor para essa conta. Então, essa conta ela é conjunta, a gente usa para supermercado, e quando a gente vai sair para jantar, para ir em alguma festa, alguma coisa, algum barzinho, e um restaurante, enfim, a gente usa esse valor. E se porventura em algum momento a gente exceder um pouco ali no mês e gastar um pouco a mais e o dinheiro não der para terminar o mês, né, dessa conta conjunta, a gente faz ali algum aporte ou quem tiver ali perto de receber, né, já adianta às vezes o valor do supermercado. E logicamente que essa divisão, né, das contas, cada um tem a sua conta, cada um faz o que quer com o dinheiro. Ninguém fica regulando, ninguém fica aí querendo, prestando conta do que está fazendo com a grana. Não. Cada um tem a liberdade para fazer o que quer. Lógico que a gente tem como acordo, né, não fazer dívida e sempre gastar menos do que a gente ganha. Para quê? Para que a gente possa poupar, né? Então a gente tem, apesar da divisão, a gente tem a responsabilidade um com o outro de poupar. Então a gente usa essa liberdade, mas não se esquecendo da poupança. A gente faz a nossa poupança. E além da poupança, a gente tem os nossos objetivos. Por exemplo, viagens. Então a gente se programa para isso. É muito bacana isso. Eu até deixo como dica para vocês, né, como orientação, assim, a gente realizar objetivos em conjunto entre o casal ali é muito muito prazeroso, né? Então assim, um dos prazeres que a gente tem, a gente viaja pelo menos uma vez por ano. E assim, não é viagem nada de luxo, tá? Porque como eu digo para vocês, nós somos pessoas simples, normais, que trabalha como qualquer pessoa e recebe salário. Recebe salário. Logicamente que dentro dos nossos objetivos a gente fica quebrando a cabeça. Não, o que a gente pode fazer para ganhar mais? O que a gente pode fazer para complementar a nossa renda? Eu consigo fazer hora extra no mês. Não, então vamos fazer. Eu consigo fazer um atendimento a mais no mês. Não, então vamos dar prioridade para isso. Vamos tentar estudar uma forma de a gente ter um extra ali dentro do nosso trabalho. Como que a gente faz para poder subir de cargo e tal? Então a gente fica pensando nisso. E tem os nossos objetivos também enquanto profissional. Dentro da atividade que ela faz e dentro da atividade que eu faço. Então a gente tem diálogo sobre isso. Não, como que você pode se capacitar para ganhar mais? Como que eu posso fazer? Vamos analisar os cenários e tal, isso, aquilo. E os objetivos, no caso da viagem, é muito prazeroso, porque a gente define, não, onde que a gente vai esse ano? A gente vai conhecer uma praia do litoral paulista, a gente vai conhecer uma praia do Nordeste, tá? Cabe no nosso bolso? Cabe. Quanto que vai ficar mais ou menos? Vai ficar em torno de tantos mil. Tá, vamos fazer uma poupança então só para isso? Aí a gente pega e vai guardando dinheiro ali todo mês para a gente pagar a viagem, né? E um detalhe muito importante que a gente faz, cara, a gente não volta de nenhuma viagem com dívida de cartão. A gente tem esse compromisso também de não usar o cartão de crédito nas viagens. A gente pensa assim: a gente quer viajar e voltar tranquilo. Então, vamos imaginar, se a gente programou para viajar em novembro do determinado ano, né, de determinado ano, então o nosso objetivo, o nosso planejamento, a nossa poupança, ela precisa ir até novembro. Ela precisa ir até novembro. A gente não volta com o nosso cartão lá com comida, com restaurante, com viagens parcelada, com hotel parcelado, com um avião parcelado depois da viagem. Não. Chegou na viagem, tudo pago. E até o dinheiro para a gente poder levar e gastar lá. Terminou a viagem, começa uma nova.
mas nunca ficar pagando o que já aconteceu. Então são coisas assim que a gente vem, que a gente colocou em prática, né? E vem dando muito certo, mas que nem eu falei, a gente teve a felicidade de que a organização financeira para nós aconteceu de uma forma muito natural. A minha esposa, ela deu a liberdade para que e a abertura para que eu pudesse falar sobre isso com ela, porque é um assunto que eu gosto demais e ela via nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, no dia a dia, à medida que a gente foi intensificando o nosso relacionamento, né, vivendo mais juntos, que eu realmente me comportava como uma pessoa equilibrada financeiramente, que eu analisava as coisas, que eu não gastava mais do que eu ganhava, que eu sempre tinha um controle do que eu estava fazendo financeiramente. Então ela também atribuiu isso para ela. Então hoje a gente vive essa tranquilidade financeira, né? Porque a gente conversa muito sobre isso e a gente dá valor sobre esse assunto. Não quer dizer que a gente vai sempre fazer dessa forma, né? Logicamente que a gente vai mudando algumas coisas, melhorando outras, deixando de fazer certas coisas, mas por enquanto tem dado muito certo para nós e a gente consegue colocar como um ponto muito positivo no nosso relacionamento. Então eu compartilho com vocês essa ideia. Se você tiver alguma sugestão, se você faz alguma forma de alguma forma diferente com o seu parceiro, com a sua esposa, enfim, deixa aí nos comentários. É um assunto muito bacana. Às vezes você deixando um comentário aí, você pode estar ajudando algum telespectador aí para poder é, complementar e principalmente, né, para que não vire um tabu esse assunto no relacionamento de vocês, né? Para que seja encarado esse assunto de uma forma natural, como aconteceu comigo também. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e comenta. E peço para você dar um apoio aí para nós e seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.